Da sanção anterior, alguma observação? Aprovada. Expediente? Pois não? Nos termos da resolução do TSE número 23548, no artigo 45, parágrafo 2º, passo a apregoar os processos que independem de pauta referentes a registro de candidatura. Processo número 1 é o 0600-669-13, da relatoria do juiz Francisco Glauber Pessoa Alves. Assunto: impugnação a pedido de registro de candidatura. Assistente: PMN. Impugnante: coligação 100% RN e coligação 100% RN1. Advogados: Gleidson Kleber Lopes de Oliveira e outros. Impugnante: Dilson Freitas Fontes. Advogados: Rodolfo Gonçalves Pinheiro Filho e outros. Requerente e impugnada: coligação Trabalho e Superação 1. Advogados: Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros e outros. Segundo processo. Registro de candidatura número 0600-808-62. Relator: juiz Francisco Glauber Pessoa Alves. Assunto: impugnação a registro de candidatura de candidato. Noticiante: Maurício José da Silva Ferreira. Requerente: noticiado: Ean Stevenson Valentim Mendes. Advogado: Anderson Tales Ferreira Romão. Requerente: Rede Sustentabilidade. Interessado: Ministério Público Eleitoral. Terceiro processo. Registro de candidatura 0600-83108. Relator: juiz Francisco Glauber Pessoa Alves. Assunto: impugnação a registro de candidatura de candidato. Requerente impugnado: Maria Eunice Roque Tavares. Advogado: Alisson Tavares Rocha Leal. Impugnante: Ministério Público Eleitoral. Quarto processo é o 0600-544-45. Relator: juiz André Luiz de Medeiros Pereira. Assunto: impugnação a registro de candidatura. Impugnante: Ministério Público Eleitoral. Impugnado: Délcio Pedrosa Costa. Advogados: Ângelo Coelho de Souza e outros. Requerente: Trabalho e Superação 3. Quinto processo, registro de candidatura 0600-79563. Relator: juiz André Pereira. Assunto: impugnação a registro de candidatura. Impugnante: Ministério Público Eleitoral. Requerente impugnado: Jurandir Freire Marinho. Advogada: Ana Célia Felipe de Oliveira. Requerente: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Sexto processo, registro de candidatura 0600-38857. Relator: juiz José Dantas de Paiva. Assunto: registro de candidatura. Requerente: Antônio Barbosa dos Santos Júnior. Requerente: Diretório Regional do Partido Socialista e Liberdade, PSOL. Interessado: Ministério Público Eleitoral. Sétimo e último processo, registro de candidatura 0600-728-98. Relator: juiz José Dantas de Paiva. Assunto: registro de candidatura de candidato. O requerente: Jerônimo Alves. Requerente 2, 100% RN2. Interessado: Ministério Público Eleitoral. São esses, presidente. Obrigado, doutora Andréa. Comunicações e propostas. Eu, na manhã de hoje, estive no Tribunal de Contas do Estado, fazendo uma visita lá, e foi tratado a possibilidade de se firmar um convênio para que tenhamos aqui acesso na íntegra aos processos do Tribunal de Contas, que dão origem ao encaminhamento da lista dos interessados aqui e que tem seu nome em processo de registro de candidatura. Então, foi agendado para próxima terça-feira, às 16 horas, aqui na presidência, a assinatura do convênio, e os senhores estão todos convidados para, na presidência lá, recebermos
presidente, nome, me ajude aí, doutor Vladimir, nosso conterrâneo lá do Oeste, doutor Gilberto Jales. Recebi também hoje pela manhã a visita do doutor Marco Bruno, né, esteve aqui na companhia do doutor Carlos Wagner, que vai substituir o doutor Glauber no meio de julho, né, doutor Glauber? Julho. Então, lá também esteve o doutor Vladimir, então uma conversa bastante proveitosa e que também restou ajustado a se firmar um convênio de parceria para, nós vamos aqui na nossa residência em tecnologia da informação, ter a possibilidade de especialização destinada a servidores. Uma parte da turma será aqui de servidores e serão destinadas algumas vagas para servidores da Justiça Federal. Isso, certamente, em outras oportunidades, a Justiça Federal irá retribuir e imagino ser bastante proveitoso nesse momento de crise, onde os recursos são poucos e as parcerias elas são necessárias. Então, em resumo, essas são as comunicações que tem a fazer. Desembargador Cornélio Alves. Nenhuma. Do Glauber Alves. Nenhuma, senhor presidente. Doutor André Pereira. Doutor José Dantas de Paiva. Sem proposição, senhor presidente. Doutor Gustavo Smith. Senhor presidente, apenas gostaria de parabenizar e dizer que essa iniciativa do convênio com o TCE é muito interessante, porque competindo a essa justiça especializada, o enquadramento ou não daqueles casos que, em tese, possam configurar improbidade administrativa e também a aferição de dolo, de situações para o enquadramento na Lei Complementar 6490, nas inelegibilidades, é mais do que importante que nós tenhamos o acesso ao processo que concluiu pela desaprovação no âmbito do TCE. E em nem todos os casos isso é possível. Já desde a eleição passada, em alguns casos, a gente conseguia consultar alguns autos, mas nem todos estão no sistema eletrônico, onde a gente possa ver as peças principais. Então, esse convênio eu só tenho a parabenizar e dizer que isso vai ser muito útil para a aferição e para a melhor análise, o melhor enquadramento ou não nas condições de inelegibilidade decorrentes de decisões que provêm daquela Corte de Contas. Parabenizar apenas, deixar esse registro, senhor presidente. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Vladimir Capistrano. Sem comunicações. Iniciemos, então, o julgamento. Senhor presidente, se o eminente doutor André concordar, eu pediria que fossem julgados primeiramente os dele, porque eu estou terminando alguns processos aqui e ficaria mais tranquilo. Vossa Excelência pede, então, para que o primeiro, na ordem cronológica, seja o último, não é isso? Seria Pleito atendido. Vamos ao segundo, que e também está na relatoria de Vossa Excelência. O quarto, né, e o quinto. Aí depois viriam os meus. Então, O 4 aqui é o os 544. três primeiros passam a ser os três últimos. Pronto, pode ser. O quarto, resiste candidatura número 54445, relatoria do doutor André Pereira. Está em mesa, doutor André? Sim, senhor presidente. Pois não. A coligação Trabalho e Superação 3 requer o registro da candidatura de Delcio Pedroso Costa ao cargo de deputado estadual. O Ministério Público propôs ação de impugnação resiste a candidatura. O Ministério Público propôs ação de impugnação resiste a candidatura, alegando que o impugnado não está quito com a Justiça Eleitoral e ração de contas relativas às eleições de 2016 terem sido julgadas como não prestadas. Também informa a ausência dos documentos seguintes: certidão criminal da Justiça Federal do primeiro grau, documento hábil a comprovar a condição de alfabetizado. Em sua contestação, o candidato alega que nunca foi intimada a decisão que julgou como não prestadas as contas, não exercendo o direito de contraditório naquele feito.
No que diz respeito à prova que é alfabetizado, o requerente informa que, se necessário, submete a realização do teste de alfabetização perante o cartório eleitoral, junto à certidão criminal da Justiça de primeiro grau, requerendo a procedência da impugnação e o deferimento do seu pedido de registro de candidatura. Em sede de alegações finais, o Ministério Público Eleitoral refutou os argumentos defendidos pelo candidato e pugnou pela procedência da AIC e pelo consequente indeferimento do registro de candidatura. Já passando para o voto, senhor presidente, nos autos da prestação de contas 975/96, as contas do requerente relativas às eleições de 2016 foram julgadas como não prestadas, caracterizando a situação de inadimplência diante desta Justiça Eleitoral. A alegação do candidato de inexistência de intimação para regular, intimação regular para o exercício contraditório nos autos daquela prestação de contas deveria ter sido suscitada por ocasião de recurso à decisão que julgou as contas como não prestadas ou mediante o ajuizamento da querela nulitatis, a fim de afastar a consequência legal de impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral durante toda a legislatura. Com efeito, conforme o enunciado da turma 51 do TSE, o processo de registro de candidatura não é meio adequado para se afastar os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidária. Ademais, cumpre ressaltar que a apresentação de contas neste momento não tem o condão de assegurar ao candidato a certidão de quitação eleitoral ATU da súmula 42 do TSE, que aqui eu transcrevo, e nesse caso, senhor presidente, eu acolho a impugnação julgando-a procedente e indeferi o pedido de registro do candidato Délcio Pedroso Costa ao cargo de deputado estadual pela coligação Trabalho e Superação 3 nas eleições de 2018. É como o voto, senhor presidente. Doutor José Dantas, como voto, Vossa Excelência. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo Smith. Doutor Vladimir. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Também acompanho. Doutor Glauber. Também, senhor presidente. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão. Não é isso, doutor André? Na sequência, o quinto é o registro de candidatura 795, distrito 63, relatoria do doutor André Pereira. Está em mesa? Processo em mesa. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, requer o registro de candidatura de Jurandir Freire Marinho ao cargo de senador. O Ministério Público propôs a ação de impugnação ao registro de candidatura, alegando a existência de causa de inelegibilidade previsto no artigo 1º, a linha G da Lei Complementar 64/90, em razão das contas do candidato relativas ao exercício do cargo de público terem sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União em caráter irrecorrível por irregularidade insanável, configurando o ato doloso de improbidade administrativa. Em sua contestação, o candidato alegou que, a incompetência do TCU para julgamento das contas do cargo de prefeito, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em processo que teve reconhecida a repercussão geral, firmou a tese de que compete às câmaras municipais julgar as contas do Poder Executivo Municipal. E como não houve ressalva com relação à verba federal, o entendimento do Supremo é claríssimo e, não encaminhando ao Poder Legislativo Municipal, não se pode ser utilizado como pena para o ex-gestor. 2. A existência de certidões emitidas pelos chefes do Poder Legislativo Municipal de Cangaroretama à época, atestando a aprovação das contas do ex-prefeito Jurandir Freire Marinho pelaquela Câmara Municipal. 3. Nulidade por falta de citação válida no processo de tomada de contas especial, por qual o TCU desaprovou suas contas relativas à execução de convênio com a FUNASA. 4. Execução total do objeto do convênio, comprovado por documentos novos, os quais não foram considerados pelo TCU. 5. Que apesar do TCU ter desaprovado suas contas,
relativas à gestão do convênio nominado, o órgão que participou do convênio, a FUNASA, opinou por sua aprovação. 6. A decisão do TCU não poderá ser executada no âmbito daquele órgão de contas, tendo em vista o decurso de longo prazo entre a execução do convênio e aquele julgamento. Em sede de alegações finais, o Ministério Público Eleitoral refutou os argumentos defendidos pelo candidato e impugnou pela procedência da ARC e pelo consequente indeferimento do pedido de registro de candidatura. Nas suas razões finais, o impugnado reiterou os argumentos da contestação, com o requerimento ao final de improcedência e o deferimento do pedido de registro. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, a Procuradoria Regional Eleitoral ajuizou a impugnação de Jurandir Freire Marinho na qualidade de prefeito, de Canguaretama, nos últimos 8 anos, teve suas contas relativas à gestão do convênio aqui nominado, celebrado com a FUNASA e aquele município de Canguaretama, rejeitadas por irregularidade insanável, configurando o ato doloso de improbidade administrativa, em decisão definitiva do TCU. O TCU julgou irregulares as contas ante a inexecução parcial de aproximadamente 25% do objeto daquele convênio, destinado à execução de melhorias sanitárias na zona rural do município. Para que se esteja presente a hipótese de inelegibilidade do artigo 1º, 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, a Lei das Eleições, é necessária a ocorrência simultânea dos seguintes requisitos: a. Rejeição das contas pelo órgão competente. B. Rejeição fundada em ato de improbidade administrativa. C. O ato doloso. D. Irregularidade insanável. E. A decisão ser irrecorrível. E F. A ausência de suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário. Passamos agora a examinar estas hipóteses. Em relação à competência, alega o impugnado que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a tese de que compete às câmaras municipais julgar as contas do Poder Executivo Municipal. E como não houve ressalva com relação à verba federal, o entendimento do Supremo é que, no sentido que não sendo encaminhado ao Poder Legislativo Municipal, não se pode falar em pena para o ex-gestor. No entanto, a competência do TCU para julgamento de contas de convênio celebrado pelo município mediante o repasse de recursos da União é matéria que já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais eleitorais, como se observa nos seguintes precedentes nos quais se analisou a competência em face das teses definidas pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral. Trago aqui, senhores, algumas decisões nesse sentido, já depois dessa repercussão geral do Supremo, e está disponível para Vossas Excelências e grifado onde interessa. Nestes termos, ao definir a tese de repercussão geral, o Supremo analisou o tema sobre a competência para julgar contas de gestão versus contas de governo, em situações que envolvem verba do erário municipal. Com isso, não deve ser ela estendida aos casos de convênio firmado entre o município e o órgão federal, com repasse da União. Inclusive, a competência definida pelo artigo 70 da Constituição Federal. Superada a questão da competência, tem-se que os demais argumentos do impugnado em sua contestação, ao se reportar o julgamento das contas pelo TCU, são teses que foram utilizadas ou serviriam ao julgamento do processo de tomada de contas especial. E, como se sabe, este tribunal não deve se pronunciar sobre tais questões no âmbito da ARC, nos termos do enunciado da súmula 41 do TCE, segundo o qual não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou tribunais de contas que configurarem causa de inelegibilidade. Para fim de registro de candidatura, sendo certo que as contas foram julgadas irregulares pelo órgão competente e a decisão é irrecorrível,
e inexistente prova de suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário, deve este tribunal analisar se a conduta do impugnado configura irregularidade insanável apta a caracterizar, em tese, ato doloso de improbidade administrativa de modo a atrair a inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490. O impugnado, enquanto chefe do município, do executivo do município de Congaretama, foi responsável por gerir R$ 162.900 de recursos públicos federais oriundos da FUNASA, nos anos de 2000 e 2001, para a execução de convênio destinado à execução de melhorias sanitárias na zona rural daquele município. As vistorias da FUNASA, referente a relatório de técnicos de viagem e parecer financeiro, constatou a inexecução parcial no percentual aproximado de 25%. Em virtude disso, e de não ter aplicado os recursos públicos corretamente no sistema financeiro, o gestor foi condenado a devolver os montantes de R$ 40.317,75 e R$ 2.321,56 nos valores originais de 2000, a referente aos anos 2000 e 2001, respectivamente. Transcrevo aqui o acórdão do TCU. No julgamento do recurso de revisão, que foi negado provimento, o órgão de contas também constatou que o impugnado alterou a relação dos beneficiários das melhorias sanitárias sem prévia comunicação à FUNASA, pronunciando sobre irregularidades nas contas, de modo a evidenciar o caráter doloso do ato e a existência de dano ao erário, como se observa no trecho a seguir transcrito, que peço a licença para não ler, está aqui transcrito a conclusão do recurso de revisão. Com visto, a irregularidade é insanável. Além disso, a inexecução parcial de objeto de convênio, principalmente em percentual elevado, de aproximadamente 25%, configura má administração da coisa pública, frustrando a confiança que se exige do gestor público e que, portanto, atenta contra a moralidade e significa uso de verba pública sem observância das normas pertinentes. Fácil a configuração do ato doloso de improbidade administrativa. Trago aqui decisão recente de 2017, neste sentido, do desembargador federal Francisco Frederico Dantas, do TRF, 5ª Região, e do desembargador federal Hélio Vanderlei Siqueira Filho, também da 5ª Região. Quanto à alegação do impugnado, no sentido que a decisão do TCU não poderá ser executada no âmbito daquele órgão de contas, em virtude do transcurso de longo tempo entre a execução do convênio e o julgamento, com razão a impugnante a afirmar. E aqui vou ler. Ora, ainda que se tenha como verdadeira alegação de que a condenação do TCU, que impôs a Jurandir Freire Marinho a obrigação de ressarcir aos cofres públicos valores, não poderá ser executada no âmbito administrativo, tal circunstância, frisa-se, caso efetivamente ocorrente, não resvala qualquer consequência na seara eleitoral, especificamente no campo das inelegibilidades. Isto porque, como se sabe, independentemente da possibilidade ou não de execução do acórdão do órgão de contas, o que interessa, no presente caso, é se a irregularidade lá constatada e que ensejou a desaprovação das contas do gestor público é insanável, bem como caracteriza ato doloso de improbidade administrativa. Assim sendo, como o acórdão do TCU, que embasou a presente impugnação, transitou em julgado em 9/10/2012, o mesmo está apto a produzir seus efeitos na esfera eleitoral. E prossigo. Efetivamente, mesmo que se considere o fato de a decisão não poder ser executada administrativamente, seus efeitos permanecem, especialmente para a incidência da hipótese de inelegibilidade. À luz da definição legal e pelo que foi exposto, sem dúvida que a conduta do impugnado configura irregularidade insanável, além de caracterizar, em tese,
ato doloso de improbidade administrativa, pois não há nos autos elementos que possam sinalizar em entendimento diverso. Quanto ao elemento subjetivo, já decidiu o TSE, em precedentes, que não é exigido o dolo específico para incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 6490. Trago aqui um julgado muito recente, de agosto passado, do ministro Napoleão, que diz o seguinte: eleições 2016, vereador, registro de candidatura, a linha G, inelegibilidade, rejeição de contas, linha telefônica, Câmara Municipal, uso em benefício da empresa do candidato, irregularidade insanável, ato doloso de improbidade administrativa, dano ao erário, grave violação, princípio da moralidade e impessoalidade. E na parte que interessa, não se exige dolo específico para incidência de referida causa de inelegibilidade, bastando o genérico ou eventual. Estes se caracterizam quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que vinculam e pautam os gastos públicos. E então, senhor presidente, já finalizando, de tudo resulta perfeita a subsunção da situação concreta vivenciada pelo impugnado à hipótese administrativa abstratamente prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490. Pois é fato que a decisão do Tribunal de Contas, tratada de 14 de agosto de 2012, tornou-se irrecorrível em 9 de outubro de 2012, não havendo notícias de suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário. Desse modo, julgo procedente a impugnação ofertada pelo Ministério Público Eleitoral e voto pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura de Jurandir Freire Marinho ao cargo de senador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, por verificar a incidência da inelegibilidade já mencionada. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor André. Doutor José Dantas. Senhor presidente, eu estou convencido e acompanho o relator. Pois não. Doutor Gustavo Smith. Senhor presidente, a matéria, ela traz a primeira indagação, a meu ver, como foi muito feliz o relator em seu voto, a respeito da questão da competência. Mas o entendimento é pacificado no sentido de que, sendo uma gestão de um convênio com recursos de ordem federal, recursos da União, não caberia de forma alguma à Câmara de Vereadores, embora se trate o caso de chefe do Executivo Municipal, não caberia de forma alguma a possibilidade desta Câmara Municipal via fiscalizar e aferir a aplicação correta ou não correta de recursos oriundos de outro ente federativo. Então, superada essa questão atinente à competência, qual seria o órgão competente para essa decisão, todos os demais elementos, como o trânsito em julgado dessa decisão, estão já evidenciados. O fato é que existe a condenação, não há notícia nos autos de que essa condenação pelo Tribunal de Contas da União esteja suspensa, tenha tido seus efeitos suspensos ou tenha sido reformada, ao trânsito em julgado, e também andou muito bem, como de costume, o voto do eminente relator, no sentido de que não cabe a esta justiça especializada, essa justiça eleitoral, discutir e se imiscuir no acerto ou desacerto da decisão daquela Corte de Contas, mas tão somente promover o enquadramento, a verificação para efeito de aplicação da legislação eleitoral, com base no acórdão e no que foi decidido. Fazer o enquadramento ou não desta norma para efeito de inelegibilidade, que é a matéria que nos diz respeito. De modo que, no caso, pelo que se tem dos autos, não há como se chegar à conclusão diversa de que, de fato, todos esses requisitos estão preenchidos. O órgão que proferiu a decisão é o órgão competente, matéria já pacificada, como disse o relator, e pelas razões que eu aqui agora há pouco declinei. A decisão, o acórdão em si, ele reporta e aponta fatos
cuja jurisprudência tende a rotulá-los como, em tese, caracterizadores de um ato de improbidade doloso. Então, com essas considerações, parabenizando o relator pelo brilhante voto, eu encaminho meu voto acompanhando integralmente o voto do relator. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu tenho divergência em relação ao relator. No que toca ao órgão competente para julgamento das contas. E vou fazer aqui um breve histórico para poder fundamentar o meu voto. Essa discussão sobre a competência de julgamento de contas de prefeitos quando atuam na condição de ordenadores de despesa, ela sempre foi muito tormentosa na relação, sobretudo, entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Em 2016, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 848-826, o Supremo Tribunal Federal voltou a reafirmar o seu entendimento sobre a matéria. Inclusive, nos votos da tese vencedora, que foi capitaneado pelo ministro Lewandowski, mas que teve um voto muito bem fundamentado, muito importante, do ministro Marco Aurélio, foi rememorado naquele julgamento que essa tese da competência da Câmara Municipal como o único órgão competente para o julgamento de contas de prefeito já era pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal desde 1992. 1992. E que vamos dizer assim, irresignação do TSE ou da Justiça Eleitoral em acatar essa tese do Supremo, ela era simplesmente irresignação, porque não havia variação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro Marco Aurélio, no voto dele, por ocasião do processo de 2016, ele rememora que aquela decisão de 92 foi tomada pelo placar de 10-1. 10 ministros, naquela ocasião, se posicionaram favoravelmente à fixação da Câmara Municipal como órgão competente para julgamento de contas de prefeito, independente da natureza das contas, sejam contas de gestão, sejam contas anuais. No julgamento de 2016, o score foi bem mais apertado, o placar se deu por 6-5, mas o Supremo permaneceu com sua tese. E eu aqui quero trazer, daquele julgamento do Supremo, apenas 2 parágrafos do voto do ministro Celso de Mello, que, como só ia acontecer com os votos do ministro Celso de Mello, foi daqueles votos proferidos o mais técnico, de todos os 11 proferidos. E Sua Excelência assim afirmou em seu voto: a regra de competência inscrita no artigo 71, inciso 2º da Carta Política, que submete ao julgamento desse importante órgão auxiliar do Poder Legislativo as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, não legitima a atuação exclusiva do Tribunal de Contas quando se tratar de apreciação das contas do chefe do Executivo, pois, em tal hipótese, terá plena incidência a norma especial consubstanciada no inciso 1º desse mesmo preceito constitucional. Há, pois, uma dualidade de regimes jurídicos a que os agentes públicos estão sujeitos no procedimento de prestação e julgamento de suas contas. Essa diversidade de tratamento jurídico, estipulada ratione persone pelo ordenamento constitucional, põe em relevo a condição político-administrativa do chefe do Poder Executivo. E é esse último trecho aqui do voto de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, que eu quero destacar, que a fixação da competência da Câmara Municipal como o único órgão que pode julgar contas de prefeito se dá em razão do cargo, do munus, do cargo de chefe do Poder Executivo. Aí não importando se é Poder Executivo Federal, Poder Executivo Estadual ou Poder Executivo Municipal. Eu conheço bem a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral posterior a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal,
em que foi fixada, mais uma vez, a tese da competência das câmaras municipais para julgar contas de prefeito. E aqui eu quero rememorar o que eu já disse no início do voto. O TSE sempre foi irresignado com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à competência para julgar contas de prefeito. É tanto que esse lead case que levou à fixação da tese pelo Supremo, ele se deu num processo justamente em que o TSE indeferiu o registro da candidatura sob o argumento de que a competência era do Tribunal de Contas. E o Supremo reformou a decisão do TSE, dando provimento ao recurso para fixar que a competência era da Câmara Municipal e não do Tribunal de Contas. O que é que faz o Tribunal Superior Eleitoral após a fixação dessa tese pelo Supremo? O TSE diz, tudo bem, o Supremo disse que as contas devem ser julgadas pela Câmara Municipal e não pelo Tribunal de Contas. Mas essa regra só vale para as contas julgadas pelo TSE e não pelo TCU. Donde o Tribunal Superior tirou essa ideia, eu não consigo enxergar nos 6 votos da tese vencedora fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu ontem tive o imenso trabalho de ler esse longo e cansativo acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, e nos 6 votos que fixaram a tese vencedora, não é possível inferir a tese que o TSE está querendo consagrar, no sentido de que há essa diferenciação de contas de convênio e de contas dos recursos municipais. A decisão do Supremo Tribunal Federal não permite essa diferenciação. Eu aqui volto a ler a parte final desse trecho do voto do ministro Celso de Mello. Essa competência ela é estipulada ratione persone, é em razão do cargo de prefeito, não é em razão da natureza da verba, assim como não é em razão da natureza das contas. O TSE quis fazer a diferença de contas de gestão e contas anuais. O Supremo Tribunal Federal disse que não existe essa diferença, porque a competência se estabelece em razão do cargo de prefeito. Do mesmo modo, essa diferença que agora o TSE quer fazer, contas de convênio ou contas de recursos do próprio município, a decisão do Supremo Tribunal Federal não permite estabelecer essa diferença que o TSE quer fazer. Eu vou ler aqui, senhor presidente e demais colegas da Corte, a tese que foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento desse recurso extraordinário, o recurso 848-826. É a tese do tema de repercussão geral 835. Ficou assim escrita a tese. Para os fins do artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64, a apreciação das contas dos prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será feita pelas câmaras municipais, com o auxílio dos tribunais de contas competentes. Percebam que o Supremo não disse tribunais de contas estaduais, disse tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Essa foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento deste recurso extraordinário no regime de repercussão geral. E aqui eu trago a memória de Vossas Excelências que este tribunal, no mês de setembro de 2016, pouco tempo após o julgamento desse recurso extraordinário pelo Supremo, enfrentou esta matéria. É o único julgamento do TRE do Rio Grande do Norte sobre essa matéria após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião ficou vencido o juiz Gustavo Smith, que proferiu o voto no sentido do que ele proferiu hoje, tendo os outros 5 componentes da Corte votado no sentido diverso, para reconhecer a competência do Tribunal das câmaras municipais para julgamento de contas de prefeito, inclusive aquelas relativas a convênios de recursos federais, cujo opinamento devia dar pelo TCU, mas cujo julgamento permaneceria com a competência da Câmara Municipal. Naquela ocasião, eu já fazia parte da composição, votei acompanhando o relator, que era o doutor Almiro Lemos, e o doutor Gustavo Smith restou vencido. E do voto do doutor Almiro Lemos, eu colho o seguinte trecho.
O que entendi, e são as palavras do doutor Almiro, o que entendi do julgamento é que o artigo 71 desenha uma forma de atuação para o Tribunal de Contas da União que é repetida no nível estadual, alcançando, evidentemente, os governadores e prefeitos. Isso é autorizado pelo texto constitucional. No caso do Tribunal de Contas, há uma réplica da estrutura do TCU e das competências em relação ao que se tem nos estados. Os ministros consideraram, para afastar essa interpretação do julgar, para entender de forma diversa a forma como deve ser interpretado ou o alcance dessa expressão julgar, o caput. Pois, embora a norma esteja no inciso 2º, que trata de julgar, o caput fala que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Após isso, disciplina as competências do Tribunal de Contas. E continua. Então, os ministros que assim votaram, foram 6 ministros, entenderam que esse alargamento do inciso encontraria um óbice intransponível no caput, de sorte que, em relação aos atos dos gestores submetidos ao Tribunal de Contas do Estado, não há qualquer dúvida, como eu disse, no julgamento do voto vista. Vem a questão, em relação às verbas cujas contas são prestadas perante o Tribunal de Contas da União, a situação é a mesma? Eu confesso que a resposta não veio de primeira. Não sei nem se já é definitiva, porque é uma questão tormentosa. Mas a resposta a qual eu chego no momento é que a situação deve ser sim ser a mesma, pois não me parece razoável que a origem das verbas trace a distinção que foi construída em função do cargo. É a mesma conclusão que chegou o ministro Celso de Mello. O diferencial que o Supremo Tribunal Federal encontrou foi o cargo de prefeito, não a natureza da verba. Daí ser indiferente que a verba seja federal, repassada ao município por meio de convênio, ou que seja verba do próprio município, a competência será sempre da Câmara Municipal e não de nenhum Tribunal de Contas. E para finalizar o voto, senhor presidente, eu trago aqui também um trecho do voto do desembargador Ibanez Monteiro nesse mesmo julgamento daqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E assim disse Sua Excelência o desembargador Ibanez: quando o Supremo diz que ambas são apreciadas pela Câmara, não fez a distinção de origem, e o importante é que, qualquer que seja a origem, a aprovação das contas não depende do recurso proveniente, de que fonte, mas diz que cabe à Câmara aprovar as contas de gestão e de governo, sem exceção. A meu ver, não há exceção aí pela origem do recurso, de tal forma que criar essa exceção para dizer que tal conta, por ser proveniente de um recurso da União, caberia a um Tribunal de Contas apreciar, estou dizendo algo diferente do que o Supremo diz, que quaisquer das hipóteses, sejam contas de gestão ou de governo, a apreciação é da Câmara e o Tribunal de Contas é órgão opinativo. É opinativo para qualquer conta, seja ela em repasse de convênio, seja para as câmaras ou para o Estado. Isso foi o trecho do voto do desembargador Ibanez Monteiro. Então, senhor presidente, colegas da Corte, com fundamento nessas mesmas razões que foram fundamento do voto do ministro Celso de Mello naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal e que foram os fundamentos do voto do doutor Almiro Lemos e do desembargador Ibanez Monteiro no precedente desta Corte, que entendeu ser competente a Câmara Municipal também para julgar as contas dos prefeitos relativas a recursos federais repassados pela União, eu divido do voto do relator para reconhecer como incompetente o Tribunal de Contas da União para julgamento desse processo. E ante a falta de pronunciamento da Câmara Municipal do município de Canguaretama quanto a estas contas, eu entendo que não há decisão transitada e julgada por órgão competente. E, portanto, eu julgo improcedente a impugnação e defiro o registro de candidatura do requerente. Obrigado, doutor Vladimir. Desembargador Cornélio Alves. Pois não. Só entendo, desembargador Cornélio. Doutor Gustavo. Senhor presidente, se Pois me não. permite, apenas para colocar uma ressalva, já que o doutor Vladimir mencionou o meu posicionamento, apenas para deixar bem claro, particularmente, opinião pessoal, ressalva pessoal, eu não concordo com o entendimento que foi
foi explicitado e que está posto hoje em sede de Supremo. Eu não concordo. Eu acho que a interpretação, pelo menos a que me convém mais, é a do texto constitucional, que é reproduzido nas constituições estaduais e nos regimentos dos tribunais de contas. Todos seguem a mesma linha. Então, o Tribunal de Contas, seja da União, seja estadual ou municipal, como poucos que ainda existem no Brasil, a exemplo do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas ele tem uma atribuição constitucionalmente definida dentro dos incisos 1 e 2 do artigo 71 da Constituição Federal. E é bem claro, é bem objetivo. No artigo 71, as contas, o tribunal irá apreciar as contas prestadas. Esse controle externo será feito a cargo do Congresso ou das câmaras, nos municípios, no âmbito de outros entes federativos. Vai apreciar as contas com o auxílio do Tribunal de Contas, que emitirá um parecer prévio. Nesse ponto, o Tribunal de Contas não produz nenhum acórdão, embora seja uma corte administrativa, mas não produz nenhum acórdão. Já no inciso 2, o vocábulo que está disposto é exatamente julgar as contas. E aí, nestes casos, os tribunais de contas produzem acórdãos. Aquela decisão é uma decisão de julgamento, não é uma decisão eminentemente opinativa. Eu tenho esse posicionamento. Entretanto, o que foi firmado no âmbito da nossa Corte Suprema foi que todas as contas seriam de gestor, de prefeito municipal, de gestor do executivo municipal, teriam que passar sob o crivo das câmaras de vereadores. Coisa que, particularmente e pessoalmente, eu acho que, na hipótese das contas anuais, já era o que existia, já era praxe, mas você transferir qualquer execução de convênio, qualquer processo licitatório, qualquer conta de gestão para a última palavra em termos de controle ser da Câmara de Vereadores, no meu sentir, é uma politização cada vez maior do processo. Basta que o gestor não tenha aprovação, não tenha maioria naquela Câmara, não tenha ligação com o presidente daquela Câmara, pode acontecer do próprio Tribunal de Contas recomendar a aprovação com ressalva e a Câmara recomendar como julgamento, em acórdão, aprovar com ressalva, e a Câmara depois vai ver aquilo que, a meu sentir, somente o Poder Judiciário poderia rever quando eivado de algum vício que ensejasse nulidade ou coisa que o valha. Não para rever o posicionamento do Tribunal de Contas. Então, assim, a minha postura sempre foi essa, mas dentro do que nós temos hoje, dentro do que está posto pela Suprema Corte, nesse ponto, com relação, eu penso que essa segunda interpretação que o doutor Vladimir muito bem destacou aqui, essa segunda interpretação no tocante à origem do recurso, aí é como eu votei agora. Eu divijo com toda a vênia do entendimento do doutor Vladimir, embora eu acho que isso está virando uma coxa de retalhos. Então não é o entendimento. O doutor Vladimir está defendendo a tese que está posta. E o que eu estou achando é que, posteriormente, como adaptação a isso, se está dando interpretações diferentes. Está virando uma coxa de retalho a análise dessa matéria no âmbito do TSE, do Supremo. As coisas estão sendo interpretadas e vão alterando um pouquinho o que foi fixado pela Suprema Corte. De modo que, realmente, nessa hipótese, a valer o que está dito pelo Supremo Tribunal Federal, essa flexibilização, que é o que eu tenho chamado aqui de coxa de retalhos, essa nova interpretação já para adequar uma situação que ficou um tanto quanto desconfortável, nesse caso, eu divijo um pouco do entendimento que foi dado por doutor Vladimir, respeitando claramente a opinião dele, mas porque, tal qual eu disse no meu voto, eu acho interessante esse respeito ao fato de que quais seriam as situações que nós criaríamos?
a competência da verba federal ela é atraída. O convênio com repasse federal atrai a competência de fiscalização para o TCU. Então, o TCU faria aquele julgamento, no caso de conta de gestão, ou aquele parecer prévio, no caso de conta anual, e depois, como nós estamos falando de convênio, de origem de recurso, seria mais propriamente a questão do julgamento, do acórdão proferido. E aquele acórdão ia ser submetido ao crivo e à aprovação ou derrubada por uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal derrubaria o acordo do TCU, fiscalizando e analisando uma verba de cunho eminentemente federal. Então, eu acho que essa flexibilização que está sendo dada atualmente pelo TSE é exatamente para tentar adequar situações como essas. Então, já que está posto esse poder que extrapola o que eu entendo que é o que a Constituição Federal reporta, o poder das câmaras e assembleias e do Congresso Nacional, para a minha interpretação modesta, ele se encerraria nas contas anuais. Mas já que o Supremo diz diferente, interpreta de forma diferente, tenho eu que me render a ele. E aí viria esse desdobramento, essa segunda peculiaridade, que, pela origem dos recursos, não é que eu esteja fazendo a diferenciação não pelo cargo, mas pela origem. Não é bem essa a tônica do meu raciocínio. A tônica do meu raciocínio é que, se a verba é de origem federal, ela atrai uma competência do Tribunal de Contas para a sua análise, seja do TCU, ou seja do estadual ou municipal, onde houver. Então, ficaria uma coisa um tanto esdrúxula, como eu disse, a Câmara, por 2/3, derrubar o julgamento do TCU. Seria uma coisa que, a mim, me parece que afronta, de certa forma, a liberdade e a situação de equilíbrio entre entes federados diversos. Era só esse esclarecimento, senhor presidente. Obrigado, eu queria fazer. Agradeço demais a atenção. Nada. Desembargador Cornélio Alves, como vota Vossa Excelência? Pois não. Pelo que nós sabemos, não é toda desaprovação de contas que causa inelegibilidade, mas aquela que se enquadrar na hipótese do artigo 1º, inciso 1, a linha G, ela causa inelegibilidade. Mas, para isso, é preciso, né, estar, pelo menos, 5 requisitos conjuntamente. Seria, primeiro, a decisão de um órgão competente, que, no caso, é o Tribunal de Contas da União, porque a verba é federal, a competência, então, seria do Tribunal de Contas, como foi. Né? Precisaria também de uma decisão administrativa transitada em julgado, que está comprovado nos autos que essa decisão transitou em julgado. Outro requisito seria decisão judicial que suspenda ou anule a decisão do Tribunal de Contas, mas não há essa decisão. A quarta seria ato doloso de improbidade administrativa, né, que, pela decisão do Tribunal de Contas da União, esse ato foi doloso, né, eu acho que a gente fica vinculado, né, fica vinculado em julgamento, nós não podemos discordar. E o último requisito seria o transcurso dos 8 anos, né, que ainda também não ocorreu. Então, eu acho que a hipótese se enquadra na linha G e eu voto com o relator. Doutor Glauber Alves. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a discussão e me sensibilizou. Queria elogiar o voto do doutor Vladimir, mas quanto mais ele falou, mais eu discordei dele. Vou dizer por quê. A Constituição Federal, ela estabelece no mesmo plano princípios e normas fundamentais que tratam de uma série de fatores e questionamentos da nossa sociedade como um todo e da sua tripartição federativa. Então, nós temos a tripartição de funções e apreciação do ponto de vista da União, dos Estados, do Distrito Federal dos municípios. Ao passo em que se garantiu a apreciação de contas e a rejeição ou não definitiva por parte da Câmara, que me parece que foi isso que o Supremo disse no RE 848826, o artigo 71 da Constituição Federal claramente estabeleceu
Como me parece que não poderia ser diferente, a atribuição e a competência do Tribunal de Contas da União para fiscalizar repasse de verbas a entes diversos. Esse poder que vem do Tribunal de Contas de fiscalizar, ele veio, eu chamo a atenção da Corte, ele veio do Constituinte originário. Ele veio do Constituinte que se reuniu em 1988 e assegurou que esse órgão, que tem a natureza de órgão auxiliar do Congresso Nacional, ele tem aptidão para fiscalizar todo e qualquer repasse de verbas federais, principalmente no Estado de modelo federativo hipertrofiado em relação à União, como é o nosso. Então, a baliza desses dois princípios fundamentais, que, antes de tudo, estão calcados em um princípio maior de direito administrativo, que é um supra-princípio, é o princípio da supremacia do interesse público. A gente tem isso muito evidente na medida em que os tribunais de contas dos estados e dos municípios não têm qualquer habilidade ou maior efetividade na fiscalização de repasse de verbas da União. Eu vou além, doutor Vladimir. Eu sou magistrado, vai fazer 20 anos. Dos 15 que eu estou na Justiça Federal, foram os maiores descasos que eu já ouvi, que eu já vi, que eu já tive a oportunidade de dizer, sempre foram esses repasses federais, seja na área de saúde, seja na área de educação, ou seja também na área de qualquer outro tipo de repasse, onde essas verbas se perdem nos ralos, seja da corrupção, seja da incompetência e da má gestão. Mas não é isso que estamos a discutir, evidentemente. Estamos a discutir valores constitucionais que autorizam ou não a atribuição do Tribunal de Contas de fiscalizar verbas que são da origem da União. Me parece que isso é muito claro nesse sentido de balizamento, e me parece que é um pouco disso que o doutor Gustavo afirmou, do que o TSE tem decidido. Mas eu vou além. Há um problema aqui que me parece que é insuperável, seria do ponto de vista da própria superação da súmula 41 do TSE, que o eminente relator já havia adiantado, no sentido de não caber à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Isso aqui é uma questão prévia, a meu ver, da própria apreciação como um todo. É claro, a gente pode chegar naquela discussão que seria, mas isso é algo que se confunde com o mérito, e eu não posso deixar de apreciar isso, porque isso seria o mérito do recurso, o mérito da própria discussão em si. Mas me parece que nós estamos num sistema de precedentes, e num sistema de precedentes, somente o órgão que firma os precedentes, no caso o TSE, é que poderia dizer diferente, no sentido de dizer, olha, esses casos não podem ser aplicados como está aplicando a Corte, mas a Corte de origem do recurso não pode decidir desconformidade com o que nós temos decidido. E me parece que foi esse o ponto que o eminente relator, o doutor André, destacou, os precedentes recentes, onde o TSE firma bem essa tese. Acima de tudo, essa premissa maior, no sentido de que o entendimento e a análise do repasse e da apreciação de verbas federais, ela não nasce como uma subnorma constitucional, um subprincípio constitucional. Ela nasce, acima de tudo, balizada na própria Constituição Federal. Talvez, em algum momento, uma discussão mais aguda, suja, sobre se, de fato, isso é insuficiente ou se, de fato, o Tribunal de Contas da União não tem atribuição para fazer essa fiscalização. Porque, se nós dissermos que ele não tem atribuição para fazer essa fiscalização, a gente está tirando a possibilidade da União de fiscalizar recursos que são repassados a todo o país. Eu daria um chute que, vivendo todos nós numa federação, nós teríamos boa parte dos recursos absolutamente alheios a uma fiscalização mais efetiva, como é o caso da fiscalização do Tribunal de Contas da União. Daí porque, senhor presidente, sem querer me alongar, até porque o assunto já foi bem detalhado e amadurecido, eu peço a eminente divergência para acompanhar o relator e louvar o seu voto, no sentido, aliás, até dos que já me antecederam. Senhor presidente, só um esclarecimento quanto ao meu voto. Eu não externei nenhuma posição pessoal minha quanto ao tema. Claro. Até porque eu tenho a mesma posição pessoal do doutor Gustavo. Eu entendo, inclusive, que a competência de julgar contas de gestão de prefeitos na condição de ordenadores de despesa é do Tribunal de Contas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal disse diferente.
E o que eu fiz aqui foi ler a decisão do Supremo Tribunal Federal e interpretá-la. E, na minha interpretação, a decisão do Supremo Tribunal Federal também alcançaria as contas relativas a recursos federais repassados aos municípios. Apenas isso. Então, eu tenho todas as críticas... Ficou bem claro, doutor. Eu tenho todas as críticas à decisão do Supremo, mas eu estou apenas me curvando a ela. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente a impugnação nos termos do voto do relator. Vencido o juiz eleitoral Vladimir Capistrano, que deferia o registro de candidatura. Na sequência, tem o registro de candidatura 388/57, relatoria do juiz eleitoral José Dantas de Paiva. Está em mesa, doutor José Dantas? É o 388/57. Tem total liberdade, doutor José Dantas. Não vá... É a vista. Quando eu for ao oculista, aí eu farei isso. Mas o voto está o processo está em mesa, o relatório também e o voto. E o relatório, como já foi identificado o processo, o Diretório Regional do Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, requer, na forma do caput do artigo 11 da Lei número 9.504/97, o registro de candidatura de Antônio Barbosa dos Santos Júnior ao cargo de deputado federal. Publicado o edital de número 4/2018, em 8 de agosto de 2018, nenhuma impugnação foi apresentada contra o referido candidato. Certificou-se em cumprimento do artigo 47 da resolução do TSE 23.548/18, o deferimento do demonstrativo de atos partidários, o DRAP, do Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade, conforme está nos autos. A Secretaria Judiciária prestou informação esclarecendo a situação do candidato em relação aos requisitos de elegibilidade, os documentos concernentes ao cadastro eleitoral, bem como as certidões exigidas pela Lei das Eleições. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento inicialmente do pedido. Concluídos os autos, o feito foi convertido em diligência, com o objetivo que o candidato comprovasse o efetivo recebimento do seu pedido de desincompatibilização pelo órgão competente e a data em que fora protocolado. Contudo, decorreu o prazo inalbis, naturalmente, sem qualquer manifestação da parte requerente. Instada a se manifestar novamente, a Procuradoria Regional Eleitoral, desta vez, emitiu parecer opinando pelo indeferimento do pedido de registro ante a não comprovação do candidato quanto à sua tempestiva desincompatibilização e em seguida vieram os autos conclusos e ao relatório, senhor presidente. Em discussão o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Verso os autos acerca do requerimento de registro de candidatura, o qual se encontra disciplinado pelas normas constantes do artigo 26, 27 e 28 da Resolução 23.548 do TSE e o artigo 11 da Lei das Eleições. Quanto às certidões criminais solicitadas nas esferas estadual e federal, primeiro e segundo grau, todas foram apresentadas, não constando qualquer processo contra o candidato. Foram acostados aos autos o formulário exigido pela norma de regência, além da declaração de bens do candidato. No que se refere ao comprovante de escolaridade, também está devidamente suprida essa exigência. E no âmbito do eleitoral, o candidato encontra-se quite com a Justiça Eleitoral Especializada, possui domicílio eleitoral na circunscrição onde deseja concorrer, não possui contra si processos criminais, sua filiação partidária observa o prazo mínimo legal e não há informação nos autos de que o Estatuto prescreva prazo mais extenso ou diverso. Entretanto, no que concerne à exigência de desincompatibilização do prazo normativo, constatou-se que o candidato apresentou um requerimento constando apenas o número de protocolo escrito à caneta, sem qualquer referência à data, ao órgão endereçado, bem como ao servidor responsável pelo recebimento do pedido de afastamento,
tendo o candidato requerente permanecido inerte, mesmo depois de intimado para a manifestação, não tendo trazido aos autos qualquer comprovação quanto ao processamento do suposto pedido de afastamento. E trago aqui outras informações, inclusive decisões nesse sentido, e diante da ausência de comprovante do afastamento em tempo hábil, e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, já na parte expositiva, senhor presidente, indefiro o pedido de registro de Antônio Barbosa dos Santos Júnior ao cargo de deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade do PSOL. E é como voto, senhor presidente. Algum voto divergente? Com relator. Julgada a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão, não é isso? Exatamente, senhor presidente. No caso anterior também, o relator foi doutor André, acordo publicado em sessão do registro de candidatura 795, dígito 63. Impugnado Jurandir Freire Marinho, não é isso, doutor André? Então, publicado em sessão. O sétimo, na relatoria do doutor José Dantas de Paiva, é o registro de candidatura número 728, dígito 98, doutor José Dantas. Pois é, senhor presidente. Enquanto eu não faço o exame de vista, vai ser por escrito novamente. Eu também estou precisando. É uma dificuldade. Inclusive, esse óculos não é óculos, isso é uma lupa, enquanto eu faço os exames, né? Por isso a dificuldade de lê-lo no PJE. A coligação 100% RN2, integrada pelos partidos PP, PDT, MDB, POD e DEM, requer a coligação, na forma do caput do artigo 11 da Lei 9.504/97, o registro de candidatura de Jerônimo Alves ao cargo de deputado estadual. Publicado o edital, que recebeu o número 18/2018, em 17 de agosto de 2018, do ano em curso, nenhuma impugnação foi apresentada contra o referido candidato, certificando ainda o cumprimento ao artigo 47 da resolução do TSE número 23.548, do ano em curso, o deferimento do demonstrativo de atos partidários, o DRAP, da coligação 100% RN2, e cujo número está no relatório. A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação nos autos, informando a ausência de quitação eleitoral do candidato em face de pendência quanto à apresentação de suas contas de campanha relativas às eleições municipais de 2016, quando concorrera ao cargo de vereador no município de Currais Novos. Consta dos autos ainda a informação do cartório eleitoral da 20ª Zona, que o requerente teve suas contas julgadas, não prestadas, com relação àquele pleito. Concluídos os autos, face à referida manifestação ministerial, determinou-se a intimação do candidato para a manifestação no prazo de 7 dias, de acordo com o artigo 51 da resolução acima citada, tendo o candidato que for intimado para manifestar sobre a ausência de quitação eleitoral. E, mais uma vez, a exemplo de outros casos, deixou transcorrer inalves o prazo para sua manifestação. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido de registro e é o relatório, senhor presidente. Discussão, aprovado o relatório. Como vota Vossa Excelência? De fato, senhor presidente, o candidato continua em débito com a Justiça Eleitoral. Nós trouxemos aqui provas nos autos, o relatório está posto. E, de acordo com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, e tendo em vista a existência de óbice intransponível ao pedido de registro do candidato, que consiste na ausência de quitação eleitoral, e em consonância com a PRF, voto pelo indeferimento do pedido de registro de Jerônimo Alves ao cargo de deputado estadual pela coligação 100% RN2 e é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Com o relator. Julgada a unanimidade nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão. E aí eu retomo aqui a ordem cronológica. O primeiro, na relatoria do juiz eleitoral, Dr. Glauber Alves, é o registro de candidatura número 669, dígito 13. Está em mesa, doutor Glauber?
Sim, senhor presidente. Por favor, como Senhor vota Vossa presidente, Excelência. por favor, doutor Glauber, eu vejo que nesse 66913 o Partido da República faz parte da coligação, não é isso? Isso. Eu tenho suspeição, então, nesse processo em razão da presença do Partido da República. E eu vi que Vossa Excelência está julgando em conjunto o 81469, né? Isso, é isso que eu ia Então, dizer. assim, vamos dizer, por arrastamento, eu vou ter suspeição também. Eu estou julgando os 808, o 831. Não, Nessa sentada são os dois, que eles estão reunidos com É o conexão. 669, 13, o 8. Por favor, doutor Glauber, é o 81469. 814, 69 Esses dois estão em conjunto, né? No Isso, julgamento exato. só. e o 808 não, né? O 808 é na sequência. É outro, é isso. Então, eu Então- tenho suspeição nesses dois processos, senhor presidente. No 66913 e no 81469. Eu vou já registrar aqui no PJ. Tem só uma questão. O 808... As 808 não 808 não, desculpa. 814,69 ele não foi apregoado. É porque ele está sendo julgado, eu vi pelo relatório, em conjunto. Está sendo Não, eu julgado em sei. conjunto. Ele tinha sido por conexão, senhor presidente. Aí, como independe de pauta, inclusive eu ia avisar agora no início Mas do é porque julgamento. mas aí nós temos ao início da sessão que fazer o pregão de todos os que independem de pauta que serão julgados na sessão. Foi anterior, já estava reconhecida nos autos. E está, inclusive, no voto. Supera essa... Supera, vamos julgar, senhor presidente, senão não Porque termina. me parece, É. que, assim, apesar de eu ter suspeição, mas me parece que sem julgar em conjunto não tem como julgá-los, né? E já era dado conhecimento, não é isso? Então vamos lá. Teremos sustentação oral, doutor Glauber. Certo. Então, meu impedimento é nos dois Sua processos. suspeição está anotada já, doutor. Pois não, doutor Glauber. Vamos lá, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria dizer, primeiramente, que, enquanto eu estou abrindo aqui o arquivo, é que esse processo aqui, ele correu tão rápido quanto possível. Eu queria fazer o registro, que, inclusive, da própria Procuradoria Regional Eleitoral, ela apresentou a procuração, o parecer final o mais rápido possível, que foi de ontem para hoje. A doutora Cibele sempre muito diligente. E, de fato, inclusive, houve uma nova petição já depois do parecer da eminente procuradora, e alguns processos não andam tão rápidos quanto a gente gostaria, porque alguns prazos têm que ser observados, goste deles ou não. E, infelizmente ou felizmente, a observância desses prazos é direito das partes, de forma que determinados processos, e mais do que ninguém, eu que estudo o processo para saber que o processo tem que chegar ao fim rápido, eles não podem avançar na velocidade que nós queremos. Dito isso, vamos lá. Estão sendo julgados os dois. Eu vou fazer a leitura do 66913. Nesse, a coligação Trabalho e Superação 1, composta pelos partidos PRB, PTB, PR, PPS, PMB, PTC, PSB, PRP, PSDB, PSD, Avante e PROS, com fundamento no artigo 23.1 da Resolução TSE 23548/2017, apresenta demonstrativo de irregularidade de atos partidários, requerendo sua habilitação para concorrer à eleição proporcional para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Publicado o edital respectivo, o sistema de registro de candidaturas apontou a existência de dissidência partidária, uma vez que o Partido Republicano Progressista, integrante da coligação Trabalho e Superação 1, apresentou o DRAP para concorrer de forma isolada na eleição proporcional para o cargo de deputado federal. A seção de processamento de feitos prestou informação nos termos do artigo 36, inciso 1 da Resolução TSE 23548/2017, esclarecendo a situação jurídica dos partidos na circunscrição respectiva, a realização de convenção, a legitimidade do subscritor para representar a coligação, o valor máximo de gasto de campanha, os percentuais de gênero indicados no artigo 20 da referida norma, indicando a existência de 12 equivalentes a 70,59%, candidaturas do sexo masculino, e de 5, equivalente a 29,41% das candidaturas do sexo feminino, num total de 17 candidaturas, quando o número permitido seriam 16 candidatos. Em informação, a seção de processamento informou que a dissidência partidária verificada
inviabiliza a distribuição do tempo do horário eleitoral gratuito envolvendo os dois entes, pois o PRP só poderá participar em uma das duas situações, isolado ou coligado. Informou ainda o aprazamento de audiência de distribuição do tempo de propaganda eleitoral pelo juiz da segunda zona eleitoral da capital para as datas de 21 e 22 de agosto. Em manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral informou que o requerimento de candidatura individual apresentado por Dilson Freitas Fontes não deve integrar o cálculo do percentual de gênero exigido pela legislação, que restará cumprido com a sua exclusão, já que o requerente não foi escolhido na convenção do partido que alega ser filiado, PSD. Acerca da convergência de vontades das agremiações para a formação da associação partidária, apontou divergências nas atas das deliberações convencionais, pugnando pela intimação da coligação para sanear o vício no prazo de 3 dias. Em despacho datado de 20 de 8 de 2018, determinou-se a intimação da coligação para manifestação no prazo de 2 dias acerca das inconsistências apontadas pela PRE em face da exiguidade do tempo até a data limite para a distribuição do tempo de propaganda eleitoral, que se ultimaria em 24 de 8 de 2018. Nas datas de 20 de 8 e 21 de 8 de 2018, foram apresentadas as ações de impugnações ao registro da candidatura por Dilson Freitas Fontes e coligações 100% RN e 100% RN1. Na sua impugnação, Dilson de Freitas Fontes narra-se os seguintes fatos. A convenção realizada pelo PSD, na data de 5 de 8 de 2018, teria deliberado por formar 2 coligações para o cargo de deputado federal, superação em trabalho 1 e superação em trabalho 2, ocasião em que fora homologado o nome do requerente como candidato ao referido cargo. Após a convenção, possivelmente entre os dias 8 e 10 de agosto, foram realizadas diversas reuniões secretas, culminando com a decisão de formalizar apenas uma coligação para deputado federal, trabalho e superação 1, que seria integrada pelo PSB, agremiação inicialmente não incluída no ajuste partidário. Objetivando viabilizar a candidatura do senhor Rafael Ruete de Mota pelo PSB, foram excluídos 3 candidatos do PSD, dentre eles o ora requerente, montando-se, abre aspas, a indústria de retificação de atas, que passou a refazer todas as atas das convenções dos partidos que integram a coligação, nelas passando-se a registrar fatos diversos daqueles que efetivamente foram objeto da deliberação em convenção, fecha aspas, conforme noticiado em diversos blogs, em verdadeira fraude eleitoral mediante falsificação de documentos, as atas. Ao final, requer a intimação de Rafael Ruete, do Partido Socialista, para integrarem a lide na qualidade de lides consórcios passivos necessários, a concessão de liminar, de tutela de urgência, consistente na busca e apreensão dos livros de registro das atas de todos os partidos que integram a coligação Trabalho e Superação 1, e desta própria, levantando o segredo de justiça dos autos, tão logo seja cumprida a medida. A certificação pela Secretaria Judiciária do número de atas de convenções partidárias transmitidas pelos partidos integrantes da coligação Trabalho e Superação 1 no Candex, informando-se as datas das respectivas transmissões e juntando-se aos autos cópias dos respectivos instrumentos transmitidos, bem como, ao final, a designação da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas ao final da petição inicial. Por sua vez, as coligações 100% RN e 100% RNU aduzem na respectiva impugnação que na ata do PRP não houve deliberação para que o partido integrasse a coligação Trabalho e Superação 1. Nas atas do PTB, PPS, PMB e Avante, registrou-se que as referidas agremiações associar-se-iam aos partidos PMB, PTB, PPS e PMN para formar a coligação Avanço RN, inexistindo deliberação até a data limite de 5 de 8 de 2018 para que integrassem a coligação Trabalho e Superação 1. O PR não deliberou por formar a coligação para o cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Ostentam os impugnantes legitimidade ativa para a propositura da presente AIRC, consoante previsão incerta no artigo 38 da Resolução TSE 23548 de 2017, não havendo que se falar em matéria interna corpore, já que os fatos apontados na impugnação podem alterar significativamente a lisura do processo eleitoral. O TSE possui entendimento no sentido que não é possível a inclusão do partido em determinada coligação após o prazo para a realização das convenções partidárias, como ocorrido na espécie. Ao final, requer a procedência do pedido para a declaração de invalidade do DRAP da coligação Trabalho e Superação 1 e extinção da coligação, a fim de que os partidos que a compõem concorram de forma isolada. Subsidiariamente, ante a ausência de deliberação em tempo e modo devidos, excluir os partidos PRP, PTB, PPS, PMB e Avante da associação partidária, a fim de que estes concorram isoladamente. E 3, que em todos os casos seja determinada a observância na proporção de candidaturas do sexo feminino nos termos legais
e novo cálculo para a distribuição do tempo no horário eleitoral gratuito. A coligação Trabalhos Operação 1 manifestou-se contra as inconsistências apresentadas pela PRE, destacando a apresentação de atas retificadoras e complementares das deliberações partidárias. Em sequência, pugnou que fosse determinada à Secretaria Judiciária a expedição de certidão e a determinação de juntada aos autos das atas retificadoras que foram protocoladas junto a esse TRE pelos partidos integrantes da coligação. Em decisão monocrática, com o fim de viabilizar a realização da audiência de distribuição de tempo de propaganda eleitoral gratuita na data limite, prevista no calendário eleitoral, que era 24/8, este relator determinou, com base no Poder Geral de Cautela, a retirada provisória do PRP da coligação Trabalhos Operação 1 até o julgamento definitivo da lide. Na mesma data, em nova decisão monocrática, apreciei o pedido liminar formulado por Dilson Freitas Fontes nos seguintes termos: indeferindo a formação do litisconsórcio passivo quanto a Rafael Wett da Mota e Partido Socialista Brasileiro, deferindo em parte a tutela de urgência pleiteada e determinando que a coligação impugnada depositasse junto à Secretaria Judiciária deste tribunal, no prazo de 3 dias, os livros de atas dos partidos integrantes da associação partidária para livre vista, sem carga, pelas partes ora envolvidas e seus advogados. Em petição atravessada nos autos, o PMN requereu a habilitação de um feito na qualidade de assistente simples do impugnante Dilson Freitas Fontes, nos termos do artigo 121 do CPC. A coligação Trabalhos Operação 1 apresentou defesa em relação às impugnações apresentadas por Dilson Freitas e coligações 100% RN e 100% RN1, sustentando preliminarmente a irregularidade na representação processual das coligações 100% RN e 100% RN1 ante a ilegitimidade dos subscritores das procurações outorgadas à advogada que assinou a AIRC, pugnando pela intimação das coligações para sanar o defeito nos termos do artigo 76 do CPC. A ilegitimidade do impugnante Dilson Freitas Fontes por não ostentar a condição do candidato, a ilegitimidade das coligações 100% RN e 100% RN1 para arguir irregularidades nas convenções partidárias da impugnada, por se tratar de matéria interna corporis, conforme jurisprudência firmada, o indeferimento da assistência pleiteada pelo PMN, dado o mero intuito de tumultuar o processo, já que a agremiação era legitimada a ajuizar a ação de impugnação do registro de candidatura no prazo legal e não fez. E, no mérito, destaca que Dilson Freitas Fontes revela-se insatisfeito por seu nome não ter sido escolhido pelos convencionais do partido a que está afiliado, e inexistiram as ditas reuniões secretas entre os dias 8 e 10 de agosto, posto que as atas partidárias, em sua maioria, já tinham sido protocoladas neste TRE até 6 de agosto. As convenções estaduais dos partidos integrantes da coligação impugnada observaram o disposto nos respectivos estatutos partidários, contando com a participação legítima de convencionais filiados. As irregularidades questionadas, caso existentes, constituiriam meros vícios formais que não comprometeram a vontade dos partidos em participar da coligação Trabalhos Operação 1. Em 16 de agosto de 2018, o PRP apresentou o DRAP para o registro de candidatura isolada para deputado federal, tendo os partidos integrantes da coligação impugnada anuído com a saída da referida agremiação, conforme reunião para esse fim realizada. Acerca da inclusão do PSB, sustenta que foram protocoladas junto ao TRE, no prazo legal, as atas retificadoras e complementares das deliberações que comprovam a regularidade da composição atual da requerente. Afinal, pleiteou, caso necessário, oitiva de testemunhos, determinação da Secretaria Judiciária para expedição de certidão de juntado das atas retificadoras e complementares em procedência das impugnações. Em decisão monocrática, esta relatoria deferiu a habilitação do PMN na qualidade de assistente simples, nos termos do 119 do CPC, indeferiu a realização de audiência de instrução, com fundamento no artigo 370, parágrafo 1 do CPC, e determinou a Secretaria Judiciária a expedição da certidão já referida, a intimação das partes da PRE para sucessivamente apresentarem alegações finais nos prazos de 5 e 2 dias, respectivamente. Publicada a intimação das partes em mural eletrônico na data respectiva. Em cumprimento da decisão monocrática, a Secretaria Judiciária certificou as atas com as respectivas datas de transmissão e protocolização apresentadas pelos partidos integrantes da coligação Trabalhos Operação 1 neste TRE. As coligações 100% RN e 100% RN1 apresentaram alegações finais, nas quais destacam legitimidade para o DRAP, ressaltando que a matéria ventilada tem reflexo no tempo de propaganda eleitoral e no cálculo do quociente eleitoral, não estando restrita aos filiados da agremiação. No mérito, reiteram o apelo da procedência do pedido. Em 7 de 8 de 2018, o impugnante Dilson Freitas Fontes interpôs agravo regimental
contra a decisão monocrática que indeferiu a realização de audiência de instrução, destacando que a questão fática não pode ser dirimida meramente com prova documental, notadamente porque, havendo a imputação da prática de falsidade material nas atas das convenções partidárias, resta evidente que, na medida do possível, as atas impugnadas registraram situações fictícias objeto da impugnação e que jamais foram deliberadas em convenções. Em suas alegações finais, a coligação Trabalho e Superação 1 afirma que a certidão emitida pela Secretaria Judiciária demonstra que todas as deliberações partidárias foram regulares e tempestivas. Ao final, ratificou os pedidos para que o Tribunal acolha a preliminar de legitimidade ativa de Dilson Freitas Fontes e das coligações 100% RN e 100% RN1, no mérito que julgue improcedente as impugnações apresentadas. Decorreu em claro o prazo de alegações finais de Dilson Freitas Fontes, conforme certidão de ID número 76913. Em parecer final, a PRE opinou pelo deferimento parcial do DRAP com a ratificação da tutela provisória que determinou a exclusão do PRP da coligação Trabalho e Superação 1. Em petição atravessada na data de hoje, Dilson Freitas Fontes apresentou alegações finais. É o relatório. Agora, no outro processo, que é o 814-69, a Comissão Provisória Regional do PRP apresentou o DRAP, requerendo habilitação para concorrer à eleição proporcional para o cargo de deputado federal, nas eleições agora. O sistema de candidaturas apontou a existência da dissidência partidária, uma vez que ele for incluído no DRAP da coligação Trabalho e Superação 1 para concorrer na forma coligada para deputado federal. A seção de processamento de feitos apresentou as informações respectivas. Informação complementar, a seção de processamento informou que a dissidência partidária verificada inviabiliza a distribuição do tempo, envolvendo os 2 anos, pois o PRP só poderia participar em uma das duas situações. Informou o aprazamento da audiência de tempo de distribuição, foi publicado o edital. A PRE destacou que, apesar da dissidência partidária verificada, restou demonstrado nos autos que a Comissão Executiva do Partido, por delegação recebida em convenção, deliberou por concorrer de forma isolada no pleito proporcional para a Câmara Federal, dentro do prazo limite para o registro de candidatura, e, ao final, optou pelo deferimento do pedido de registro. Em despacho deste relator, determinou-se a tramitação conjunta do presente DRAP com o processo 66913, a fim de evitar decisões conflitantes. Em nova informação, a seção de processamentos retificou a relação dos candidatos do requerente, destacando a apresentação de 2 registros de candidaturas, um do sexo feminino, 50%, e outro do sexo masculino, também 50%, observando-se o percentual de gênero previsto em lei. Registrou ainda o afastamento da dissidência partidária inicialmente verificada, conforme tutela provisória concedido no processo 66913-2018, já aludido. Esses são os relatórios, senhor presidente, dos 2 casos. Em discussão, relatório aprovado. Para uso da palavra, somente doutor Tiago. Algum outro advogado habilitado? Não. Então, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhores juízes, senhora representante do Ministério Público, diante de um relatório desse eu tenho que ser breve. Não tenho mais o que exaurir. Mas eu gostaria apenas de chamar a atenção para a autonomia dos partidos políticos e a vontade dessa deliberação posta em ata. Ninguém em nenhum momento impugnou o número de votantes ou o número de convencionais, ou que aquela coligação jamais teria sido sequer citada nas atas. Pelo contrário, os partidos fizeram suas convenções originárias, os convencionais autorizaram as respectivas comissões executivas e diretórios a tomarem as decisões que lhe fossem mais adequadas politicamente, e esse é um resultado de vontades políticas, e aqui sim deve prevalecer esse resultado, que é a hora que os partidos políticos mais precisam demonstrar sua autonomia, e não foi só um dos impugnantes que deixou de fazer parte da coligação, mas outros 15, e isso é nada mais, nada menos do que uma deliberação política de dentro do partido. Por isso o nome não consta em convenção, não houve fraude. Na data que ele disse que começou a reunião secreta, todas as atas já estavam protocoladas no TRE. Quem diz isso é a Secretaria Judiciária, que o Ministério Público conferiu, e no parecer final disse a mesma coisa. Então, por essas razões, por essas breves razões, diante do relatório que se demonstra, diante das provas produzidas nos autos, diante das vontades dos partidos e da autonomia política, é que se requer o deferimento do DRAP da forma em que foi feita. Obrigado, doutor Tiago. Relator, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, vamos lá. No processo 669-13-2018, há uma preliminar de ilegitimidade ativa do
do Dilson, filiado a partido político, para a propositura da ação de impugnação ao registro de candidatura. O artigo 3º, caput da LC 6490, ele aponta os legitimados à propositura do presente expediente e que, ainda que não mencionado no referido dispositivo, a súmula 53 do TSE admite a filiação que o filiado a partido político, ainda que não seja candidato, tenha legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária, da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção. Em consulta ao sistema Filia Web, verifica-se que ele está afiliado ao PSD desde 2015, o que, nos termos da súmula 53 do TSE, assegura a legitimação para o pleito, motivo pelo qual rejeita essa preliminar. Posso prosseguir? Sim. O prazo de alegações finais da Lei 6490 é o de 5 dias, e eu destaco aí, senhor presidente e eminentes colegas, dando sequência ao voto, que somente após decorrido o prazo, isto é, na data de hoje, é que o impugnante Dilson Freitas Fontes apresentou suas alegações finais, que são manifestamente intempestivas, motivo pelos quais deixo de considerá-las. Eu vou avançando aqui, na medida do possível, se houver alguma dúvida da Corte, fico feliz em satisfazê-la. Com relação à discussão da elegibilidade ativa da coligação partidária para impugnar o DRAP da coligação adversária, com base em irregularidade das convenções partidárias, ou o que seria matéria interna corporis, o entendimento assentado no TSE e também no âmbito desse TRE é no sentido de que falece legitimidade da coligação para impugnar DRAP de coligação adversária, com fundamento em irregularidades nas convenções partidárias, por citar de matéria interna corporis. A exceção a tal entendimento ocorre tão somente na hipótese de fraude por impacto na lisura do pleito. Eu cito aí o RESP 23.212, ministra Rosa Weber, DGE de 2017 já, o recurso especial 23.223, relator ministro Antônio Herman, 2016, assim como o recurso especial eleitoral 35.292, ministro João Otávio Noronha, de 2014, e também os precedentes deste regional, que eu cito, no caso, o recurso eleitoral 128.05, de 2016, relator Ibanez Monteiro, assim como o recurso eleitoral 190.17, relatora Berenice Capuchu, também de 2016, e o recurso eleitoral 170.95, relator Alceu Cico, de 2016. Analisando-se a legitimidade do caso concreto, eu entendo que a impugnada suscita, com base na jurisprudência do TSE, a ilegitimidade ativa das coligações, ao argumento de que elas atacam somente o fato de que a composição apresentada não reflete o que fora deliberado por alguns partidos, não havendo uma linha sequer acerca de fraude na redação das atas das convenções dos partidos que integram a impugnada. De fato, a análise da insurgência veiculada pelas coligações impugnantes verifica-se não ter sido levantada concretamente fraude em prejuízo à lisura do pleito, o que só assim torná-las viáveis a impugnar o presente DRAP. A impugnação apresentada pelas coligações limitou-se a apontar inconsistências em algumas das atas, especificamente as atas do PRP, PTB, PPS, PMB e Avante, no intuito de afastar a convergência de vontades das agremiações participantes na formação da associação partidária no prazo legal. Em se cuidando de matéria interna corporis, a eventual fraude demanda argumentação precisa e clara, o que nem de longe ocorreu com a impugnação levada e feita pelas coligações 100% RN e 100% RN1. Daí porque, nos termos da jurisprudência já citada, falece legitimidade às impugnantes para pleitearem o deferimento do DRAP com base em meras irregularidades nas atas das convenções partidárias realizadas pelos integrantes da coligação Trabalho e Superação 1, ora extinguindo-se o feito quanto a tais argumentos sem resolução do mérito e, nessa medida, julgo prejudicada a outra preliminar de irregularidade na representação processual. Alguma divergência contra a preliminar no mérito, doutor Glauber? Pois bem, vamos lá, senhor presidente. No processo 669, de acordo com o artigo 8º da resolução TSE 2468, o prazo das convenções e escolhas partidárias vai de 20 de junho a 5 de agosto. Embora esse prazo se encerre em 5 de agosto de 2018, conforme a legislação normativa pertinente, a jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que é possível a delegação de poderes à Comissão Executiva Estadual ou a outro órgão partidário para deliberar sobre a escolha de candidatos e a formação de coligações, o que pode ocorrer até o prazo final para o registro de candidatos, que é 15 de agosto do ano eleitoral.
Nesse sentido, os precedentes que peço licença curta para não repetir, o RESP 26816 do Pará, de 2009, também o RESP 23308 de 2017, ministra Rosa Weber, o agravo regimental em RESP 2930 de 2014, e, no mesmo sentido, cito outros ainda precedentes. Os requisitos para o registro do DRAP estão no artigo 24, que eu vou citar rapidamente, e os documentos que precisam vir com ele para a comprovação disso, inclusive o cumprimento das cotas de fundo partidários. Pois bem, senhor presidente, eu vou julgar o mérito aqui no caso concreto de cada um. No caso do processo 66913, Dilson Freitas Fonte fundamenta seu pedido em suposta fraude nas atas apresentadas pelos partidos integrantes da coligação impugnada, decorrente da extemporânea inclusão do PSB na associação partidária, no intuito de viabilizar a candidatura de Rafael Wete da Mota ao cargo de deputado federal, em detrimento de candidatos supostamente escolhidos em convenção, entre os quais se inclui o impugnante. No seu entender, foi prejudicado por supostas reuniões secretas havidas possivelmente entre os dias 8 e 10, que afastaram sua candidatura ao cargo de deputado federal, cuja escolha dera-se na convenção datada de 5/8. Assim, ao invés da deliberação anterior de formação de duas coligações para o cargo de deputado federal, superação em trabalho 1 e superação em trabalho 2, houve uma nova decisão de formalizar apenas uma coligação para o deputado federal, a trabalho de superação 1, que seria integrada pelo PSB, a agremiação inicialmente não incluída no ajuste partidário. Assim, objetivando viabilizar a candidatura de Rafael Wete da Mota pelo PSB, foram excluídos 3 candidatos do PSD, dentre eles o ora requerente, montando-se, abre aspas, a indústria de retificação de atos que passou a refazer todas as atas das convenções dos partidos que integram a coligação, nelas passando-se a registrar fatos diversos daqueles que efetivamente foram objeto de deliberação em convenção, conforme noticiado nos diversos blogs que indicou em verdadeira fraude eleitoral mediante falsificação de documentos e atos. Primeiramente, bem de se ver que, em decorrência de liminar apresentada a pedido do impugnante, houve o depósito, junto à Secretaria Judiciária deste tribunal, no prazo de 2 dias, dos livros de atas dos partidos integrantes da associação partidária para livre vista, sem carga, pelas partes ora envolvidas e seus advogados. Pois bem, nada obstante o pedido específico dessa prova documental, o fato é que o impugnante não apresentou qualquer evidência que, à luz dessa prova supervenientemente acessada, eis que decorreriam de novas irregularidades atas, frutos de reuniões secretas, de fato, transcorrer em claro o prazo para alegações finais pelo impugnante, apenas o fazendo extemporaneamente na data de hoje, razões essas que não foram conhecidas. Seria crucial que a seção dos autos robustecesse suas alegações iniciais, calcadas essencialmente em transcrições de site da internet. Ora, não tecer uma linha sequer acerca de uma prova pelo qual tanto se bateu, a ponto de postular uma liminar parcialmente deferida, é porque essa prova nunca foi importante. Ressoa evidente que a postulação liminar foi muito mais uma opção para, por meio da boa-fé da Justiça Eleitoral, tumultuar o processo de registro de DRAP e de candidaturas dele decorrentes. Cumpre registrar que as convenções partidárias, as decisões de candidaturas e de coligações são, por natureza, políticas. Essa margem de manobra é da essência da atividade partidária, não havendo, em princípio, um direito público inexpugnável à candidatura por parte do filiado escolhido em convenção partidária, pelo menos até o prazo final para registro, que é 15 de agosto. Candidatos de coligações, assim, são aferidas à luz da importância no contexto global. No caso concreto, eu cito aqui, eu peço licença, vou rapidamente mencionar a transcrição da ata do PSD, que é a ata originária, onde, ao final, ficou expressamente assentado que os convencionais, por aclamação, delegaram competência à Comissão Executiva Estadual para que, na hipótese de vaga, renúncia ou impedimento de qualquer candidatura dos filiados ao PSD, seja majoritária ou proporcional, fica autorizada a encaminhar a inscrição de substituto, preencher vagas remanescentes, se necessário, inclusive promover ajustes e adequações relacionados a eventuais questões eleitorais posteriores. Atente-se, portanto, que a cláusula geral de delegação de poderes executiva estadual foi clara, ampla e restrita. Como já dito, candidatos podem ser indicados pela escolha de candidatos e formação de coligações até 15 de agosto do ano eleitoral, desde que haja delegação de poderes à Comissão Executiva Estadual ou a outro órgão partidário para deliberar sobre a escolha de candidatos ou a formação de coligações.
Se essa é a melhor opção legislativa ou não, é algo que respeita a um duplo juízo de conveniência político-partidária assentado em duas premissas incontestáveis. A autorização legal para tanto, a opção, na prática, por sua utilização pelos partidos e coligações. Essa ratio decidente da jurisprudência assentada pelo TSE. É dizer de forma bem mais clara e cristalina: cabe ao filiado viabilizar-se politicamente, não podendo impor sua vontade aos demais convencionais, seja por maioria assemblear, seja por meio de comissão executiva estadual. E essa viabilização não se firma com a só escolha em convenção partidária, mas principalmente a partir do momento em que haja o registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral a tempo e modo. A resignação do impugnante, portanto, com, abre aspas, a indústria de retificação de atas que passou a refazer todas as atas das convenções dos partidos que integram nelas, passando a registrar fatos diversos daqueles que efetivamente foram objeto de deliberação em convenção partidária e que na realidade jamais ocorreram, fecho aspas, é algo que a normatização admite. Isso destaca-se desde que dentro de um juízo de conveniência e acomodação política inerentes à vida público-partidária. Se houve outras motivações, inclusive aferíveis na seara penal eleitoral, é algo que refoge muito dessa esfera de análise de DRAPS e de RR6. E um detalhe, porém, é quem sepulta a pretensão do impugnante Dilson Freitas Fontes. É que se tinha alguma coisa contra essa delegação executiva partidária, deveria ter, de alguma forma, feito valer essa sua rejeição a isso, consignando seu repúdio durante a convenção. Isso porque esteve presente ali e, nada obstante, não fez qualquer registro ou impugnação contra essa prática. Não há uma única linha a respeito e nem muito menos invocou-se tal argumento na sua inicial impugnatória. Como, então, vem depois insurgir-se contra aquilo que aqueceu? Poderia dizer que a adesão à delegação à executiva estadual não é cheque em branco para a indústria de retificação de atas, invocada pelo impugnante. E, de fato, não é. Só que a amplitude da cláusula delegatória não deixa margem a dúvidas. Os convencionais deram amplos e restritos poderes àquela para novas tratativas político-partidárias. Nestas, o impugnante restou rifado. E isso é do jogo político, não há aí qualquer ilegalidade. Assim, a impugnação improcede e, por óbvio, o agravo regimental resta prejudicado. Passo agora ao mérito do processo 814-69, senhor presidente e eminentes colegas. Verifica-se que a Comissão Provisória Regional do Partido Republicano apresentou seu DRAP com documentações e informações exigidas pela Lei 9.504/97, a Resolução TSE 23548. Na espécie, em análise às atas das deliberações tomadas pelo PRP acerca da disputa para o cargo de deputado federal, verifica que, em convenção realizada na data de 28 de julho de 2018, delegou os poderes ao Diretório Estadual para decidir se o partido iria concorrer de forma coligada ou isolada nos seguintes termos. E aí eu deixo de fazer a transcrição porque já está no voto. Ainda que, em reunião realizada na data de 5 de agosto de 2018, o partido tenha optado por integrar a coligação Trabalho e Superação 1, associando-se ao PSD, PR, PSB, PSDB, PTC, PMB, PPS, PTB, Avante, PROS, PRB, em reunião ulterior, realizada em 15 de agosto de 2018, prazo limite para o pedido de registro de candidatura, o PRP revisou a decisão tomada em 5 de agosto de 2018 e deliberou por concorrer isoladamente, com base em diretriz traçada pelo órgão nacional por meio da resolução 218 do órgão nacional do PRP. Ressalte-se que, no registro de candidatura 66913, em resposta à diligência determinada por este relator, a coligação Trabalho e Superação 1 expressou sua anuência com a saída do PRP da associação partidária, conforme reunião realizada em 20 de agosto de 2018. Deliberado, portanto, pelo Diretório Estadual do PRP, ainda no prazo limite para o registro de candidatura, a saída do partido da coligação Trabalho e Superação 1, sem oposição da coligação partidária, tem-se por necessária a ratificação da tutela provisória concedida no processo 66913, a fim de excluir definitivamente o PRP da coligação Trabalho e Superação 1, para que concorra de forma isolada. De acordo com a informação prestada pela Secretaria Judiciária, a coligação poderia indicar até 16 candidaturas ao cargo de deputado federal, tendo apresentado 2 requerimentos de registro de candidatura ao aludido cargo, um do sexo masculino, 50%, e outro do sexo feminino, também 50%, observando-se, portanto, os percentuais mínimo e máximo de candidatura de cada sexo, previsto no parágrafo 3º, artigo 10º da Lei 9.504/97. Ressalta-se que a dissidência partidária inicialmente verificada restou solucionada pela exclusão provisória do PRP da coligação Trabalho e Superação 1 e agora feita de forma definitiva, inclusive com a aquiescência de todos.
Daí porque eu voto no sentido de rejeitar a preliminar de legitimidade ativa de Dilson Freitas Fontes, filiado ao PSD, nos termos da súmula 53 do TSE, no processo 66913, acolher a preliminar de legitimidade ativa das coligações 100% RN e 100% RN1, referente ao processo 66913, julgar improcedente o pedido contido na impugnação ofertada por Dilson Freitas Fontes, julgar prejudicado o agravo regimental por ele interposto em relação à decisão que entendeu desnecessária prova oral, declarar formal, a regularidade formal do DRAP e deferir parcialmente o pedido de registro da coligação Trabalho de Superação 1, composta pelo PRB, PTB, PR, PPS, PMB, PTC, PSB, PSDB, PSD, Avante e PROS, para que seja habilitado a concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado federal, com a confirmação da tutela provisória concedida para excluir definitivamente o PRP da referida associação partidária, processo 66913, e declarar a regularidade formal do DRAP e deferir o pedido de registro da Comissão Provisória Regional do PRP para que seja considerado habilitado a concorrer nas eleições de 2018 para o cargo de deputado federal no processo 814-69-2018. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Glauber. Embora seja este o processo, acredito, de maior complexidade dos que demandam registro de candidatura, o voto longo, mas claro e didático, de certo modo, eu indago da Corte se há alguma divergência. Sem divergência, eu proclamo o resultado em ambos, no 669, dígito 13, no 814, 69, julgado à unanimidade, nos termos do voto do relator, acórdão publicado em sessão de ambos. Eu pediria permissão da Corte para me ausentar. Eu tenho uma reunião agora com o comandante aqui para ajustar a participação das forças federais no dia da eleição. Eu pediria aqui ao desembargador Cornélio para assumir. Desembargador, só um esclarecimento. Amanhã haverá sessão? Sim, e aí, obrigado, doutor desembargador Cornélio, haverá sim, e eu peço a permissão da Corte, inclusive, para me ausentar no dia de amanhã. Então não haverá, não? Não, haverá. Haverá? Haverá. Não teremos o desembargador Amauri, que é o substituto, estará também indo a Brasília, e a desembargadora Judite, ela disse que não, problemas particulares ela não poderá vir, mas tem quórum, não tem nenhum Sem processo problema, então. que demande a composição completa. O desembargador Cornélio estará na presidência. Senhor presidente, antes de encerrar, só para que eu não esqueça, amanhã eu preciso sair mais cedo, eu tenho um compromisso no Conselho da Justiça Mas Federal ainda em Brasília. assim permanece quórum. E parece acho que que o dá certo. doutor Glauber estará no início da sessão e talvez até o final, depende do depende dela. Mas aí eu submeto à Corte aqui a autorização para me ausentar do Estado nos dias 12, 13 e 14. Eu retorno no dia 14. Dia 12 amanhã, a minha viagem é então, às 14 horas. Todos de acordo. Aprovam? Sim, eu passo a presidência ao desembargador Cornélio. E agora eu vou pedir para me ausentar na sexta-feira. Na sexta-feira. Então, não tem sessão, mas de qualquer forma, se houver alguma... Eu submeto Precisa? todos de acordo. De acordo. Estão autorizados. Desembargador Cornélio, eu passo a presidência a Vossa Excelência, peço permissão para me ausentar. Tem mais... Tem... Deixa eu lhe passar. Eu vou lhe passar aqui, peraí. A gente pode até inventar a sessão na sexta, nem que seja solene, para Vossa Excelência presidir. Pagar o café. Vamos dar sequência, então, aos julgamentos. Processo número 2, o PJE. Existe candidatura? Esse já foi, senhor presidente. Já foi? É o 3, no caso. É o 3, então. Porque eu acho É porque o 1 e o 2 foram, foram né, juntos, conexos, é isso mesmo. O número 3, a registro de candidatura. É porque o registro de candidatura, a pauta do presidente está diferente da pauta do PJE, porque houve um acréscimo. É 808 agora que vai ser. 808. Isso. É porque aqui no filme apresenta 2. Então vamos acertar. O número 2, 0600 808 62 2018. Ok, senhor presidente, vamos lá. Só o resultado, né?
Isso aqui tem uma questão que foi uma impugnação, senhor presidente. Isso aqui tem um detalhe importante. Ian Stevenson Valentim Mendes formulou o pedido de registro de candidatura e, nos autos, a pessoa de Maurício José da Silveira Ferreira apresentou a notícia de inelegibilidade nos termos da LC 6490. Em resumo, foi dito que não houve a desincompatibilização no prazo de 6 meses, nos termos do artigo 1º 2A7, combinado com 5 da LC 6490, e não no prazo de 3 meses, como em verdade aconteceu. O Ministério Público Eleitoral foi pelo deferimento da candidatura, entendendo aplicável ao caso o prazo de desincompatibilização de 3 meses. Em contestação, ele disse que cumpriu o prazo. Em petição, a rede pediu uma substituição da suplência, requereu habilitação. Este relator determinou que a rede se explicasse a que tipo de habilitação estava postulando, não houve isso, de forma que, brevemente, esse é o relatório, senhor presidente. Pois não. O voto, que é... Pode seguir. Tá. Doutor Glauber, só um esclarecimento. A gente está julgando aqui apenas o do candidato a senador, dos suplentes não. Esse requerimento da rede não está... Stevenson Valentim Mendes. Não foi aceito esse requerimento feito, porque, inclusive, o partido nem explicitou aqui título, né? Senhor presidente, eu vou limitar, o voto está disponibilizado, mas na essência é o seguinte, o entendimento é de que os direitos passivos, o ius honorum, qualquer restrição a ele deve ser em caráter de exceção e em caráter restritivo. E eu constatei que, apesar de todo esse emaranhado de normas que tratam de inelegibilidade, não há uma norma específica para o caso do militar estadual em termos de desincompatibilização quando vai concorrer ao cargo de senador. Essa é a questão posta, eu procurei até tornar claro aí no voto para os eminentes colegas. Houve uma consulta feita em sede, no começo do ano, do TSE, pelo candidato à presidência Bolsonaro, ou seja, era um cargo diferente desse, não era cargo a senador, portanto a conclusão tem que ser adequada ao caso concreto, e não era um cargo de militar que estivesse na posição de comando, e foi dito que o militar ele pode ficar na função até a data do requerimento da candidatura junto à Justiça Eleitoral, que é quando, por força da legislação eleitoral, ele se considera candidato como tal. Aqui, no caso, de toda forma, isso aqui foi a linha seguida pela eminente procuradora eleitoral, no sentido de que, apesar de não haver, pelo menos é isso que eu estou dizendo, não havendo uma regra específica, mesmo não havendo uma regra específica, o candidato pediu seu afastamento nos 3 meses, que seria o prazo geral dos servidores públicos. Com isso, na medida em que não há um prazo específico previsto em lei, eu entendo que não se aplica nem o prazo dos servidores públicos, porque os militares, desde a emenda constitucional 2098, não são mais considerados servidores civis e, portanto, são uma categoria à parte, essa norma não poderia ser ampliada em mala parte. Daí porque, senhor presidente, em resumo, entendendo que no caso concreto não existia regra própria de desincompatibilização, mas mesmo se houvesse a regra dos 3 meses, foi adequadamente seguida no caso concreto, a hipótese é de indeferimento dessa notícia de inelegibilidade e, portanto, de deferimento do pedido de registro de candidatura de Ian Stevenson Valentim Mendes. É como voto. Pois não, todos concordam? Com o relator, senhor. Então, a unanimidade, nós temos o voto do relator. Acórdão publicado. Publicado em sessão, E o passado também, senhor presidente. Os dois. Eu acho que não precisa a gente dizer isso não, mas está na... Vamos seguir a regra, né? O terceiro, o PJ resiste candidatura 831. Vamos lá. Da relatoria esbarrador, do juiz federal Glauber Pessoais. Com a palavra. Senhor presidente, Maria Eunice Roque Tavares pediu o registro da candidatura, a sempre diligente Procuradoria Regional Eleitoral impugnou, dizendo que ela não estaria quite com a Justiça Eleitoral porque as contas não foram julgadas como não prestadas, não tendo havido regularização da representação processual, além disso, por não ter havido a prova do comprovante de alfabetização nos termos da legislação pertinente. Ela foi intimada e disse que a sentença que declarou as contas não prestadas foi nulo e que o vício já teria sido afastado no caso concreto. Intimada, o Ministério Público entendeu persistir a restrição e manteve a linha de impugnação da candidatura. Eu estou aqui
acompanhando, a causa não é nova nessa corte, as contas não foram prestadas, as contas eleitorais, não houve afastamento, não cabe a discussão aqui nessa nossa via de eventuais vícios que tenham existido naquele processo, nos termos da súmula 42 e 51 do TSE. De fato, as contas não foram adequadamente prestadas, um julgado idêntico foi o da semana passada, o registro de candidatura 623-4, relator o juiz Vladimir Soares, foi publicado em sessão. Em resumo, senhor presidente, com essas considerações, pela ausência de quitação eleitoral e pela ausência de prova adequada da escolarização, eu estou julgando procedente a ação de impugnação eleitoral para indefinir o registro de candidatura de Maria Eunice Roque Tavares. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Então, a unanimidade, nós temos voto do relator. Acórdão publicado. Em sessão. A pauta de processo judiciais está esgotada e agora tem um processo administrativo. É o processo administrativo 06.000.904.77. Origem 18ª Zona Eleitoral de Angicos, requisição de servidor. O voto está disponível. Há um diferimento aí da requisição. Alguma discordância? Acompanhe, senhor presidente. Acompanhe, senhor. Então, a unanimidade nos termos do relator. Sem mais processo para julgar, eu dou por encerrada a presente sessão.